Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, dia 26 de maio. Vou começar com umas notinhas aqui do dia de hoje. Em tempos de se comentar apenas pandemia e coronavírus, eu vi uma matéria aqui vinda da Itália, aonde Dom Alberto Maria Carreggio, bispo emérito da diocese italiana de Ventimiglia e Sanremo, afirmou que 6 milhões de abortos são perpetrados por ano em todo o planeta. Isso também é uma pandemia a ser combatida. Então se fala muito em mortes por Covid-19, agora ninguém mais morre de outra coisa a não ser disso, né? Mas nos esquecemos dos 6 milhões de abortos anuais, das mortes por violência urbana, das mortes por câncer, das mortes por diabetes e pela fome e tantas outras formas, né? Agora, eu fiquei muito surpreso com esse número. 6 milhões é um bocado de aborto no planeta. Saiu agora também no final da tarde, aqui em Brasília, Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos investiga um crime que ameaça juízes e promotores. Um e-mail foi enviado no último sábado para 10 varas e juizados do Distrito Federal por um grupo que se autodenomina Comando Invisível. No texto, eles afirmam ter armamento de guerra para realizar um massacre em delegacias e fóruns. O caso também é apurado pelo Núcleo Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Distrito Federal. Isso lembra bastante os momentos de terrorismo que o Brasil viveu entre 68 e meados da década de 70, onde a turma da esquerda soltava bomba e matava e perseguia e sequestrava. Vai ver, essa turminha aqui, ela está querendo reviver um passado não muito distante da história brasileira. Uma outra notícia que saiu agora também no final da tarde, foi aprovado pela Câmara dos Deputados a Lei de Emergência Cultural, que prevê a destinação de 3,6 bilhões de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios para aplicação de ações emergenciais de apoio ao setor cultural. Olha, só no Brasil que se diz um Estado democrático de direito para o Estado jogar dinheiro na produção de cultura. A pessoa quer viver de arte, quer produzir cultura, quer escrever livro, quer gravar, quer ser músico, quer ser escultor, pintor, faça o que bem entender da vida, mas o Estado não tem obrigação nenhuma de direcionar dinheiro público para fomentar trabalho artístico de ninguém. O artista, ele é um profissional liberal como qualquer um outro. E não só no Brasil o Estado joga dinheiro no ralo para a produção de arte, ou, como eles gostam de dizer, cultura. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma notinha aqui para o dia de hoje. Vejamos. Aqui. Essa aqui já foi. Aqui. Estado de emergência no Japão deve terminar com novos casos de coronavírus tendo diminuído para meras dezenas. O país conseguiu o objetivo ignorando em grande medida o manual padrão de outras nações. Não foram impostas restrições à mobilidade de residentes e empresas, como restaurantes e salões de beleza, permaneceram abertos. Não foram implantados aplicativos de alta tecnologia que rastreavam os movimentos das pessoas. O país não possui um centro de controle da doença. E mesmo quando os países foram exortados a testar a população, o Japão
testou apenas 0,2% da população, uma das mais baixas entre os países desenvolvidos. Mais um mistério para a ciência explicar como o Japão diminuiu a incidência do coronavírus sem aplicar as agendas da OMS e da classe política mundial. Deixa eu ver mais um aqui. Aqui no Distrito Federal saiu uma estatística hoje que mostrou que 60% das vítimas de coronavírus no Distrito Federal eram cardiopatas. Ou seja, um grupo de risco juntamente com diabéticos, com pessoas com problemas renais, e que desde o princípio da pandemia era sabido que era o grupo de risco, e realmente se limita ao grupo de risco as pessoas que foram vítimas do Covid-19. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa aqui eu vou ter que expor para vocês, que é muito interessante. Tomar banho na Europa era considerado heresia. A rainha Isabel, a primeira a matar muçulmanos em Andaluzia, fronteira de Gibraltar, só tomou banho 2 vezes na vida e destruiu as casas de banho de toda a região. O rei espanhol Filipe II proibiu tomar banho no seu país e sua filha Isabel II jurou não trocar a roupa íntima até o fim do cerco de uma cidade. Durando o cerco 3 anos, e ela morreu por falta de banho. Os reis e rainhas tinham um cheiro insuportável, imagina a população. A falta de banho contribuiu para o surto de doenças, como a peste, que chegou a matar 1/3 da população das grandes cidades europeias, como Paris e Londres, enquanto as cidades islâmicas ultrapassaram a marca do 1 milhão de mortos. Porém, os muçulmanos sabiam da importância de tomar banho. Os perfumes franceses, pelos quais Paris ficou famosa, foram criados para acabar com o cheiro fedorento, onde até hoje se perpetua esse costume em algumas cidades europeias. Os europeus devem aos árabes o bem-estar na sociedade, diz o historiador francês Drebat. Os muçulmanos ensinaram os europeus a manterem seus corpos limpos. Os muçulmanos vestiam roupas brilhantes e limpas, que alguns até as decoravam com pedras preciosas, como esmeraldas, rubis e corais. Córdoba, uma cidade islâmica espanhola, abundava com seus 300 banheiros, enquanto as igrejas europeias viam o banheiro como um instrumento de descrença e pecado. O nome do banheiro em inglês é atribuído à glorificação da memória do muçulmano indiano Muhammad Bat, que lhes ensinou a importância de um banho. Esse breve texto aqui, ele foi pautado nas memórias do escritor Sándor Márai e nos documentos oficiais da Espanha entre os anos de 1561 e 1761. Vamos lá para nossas pautas de hoje. Começar aqui com um artigo do João César Melo, intitulado Até quando o mundo será tolerante com o socialismo? Enquanto o mundo está em pânico por causa da pandemia, os Estados Unidos e a União Europeia costuram um acordo para anistiar Nicolás Maduro. A denúncia contra o venezuelano por tráfico internacional de drogas foi apenas um artifício para forçá-lo a aceitar o acordo. Na última semana de março, o governo americano propôs um fim pacífico e democrático para a crise na Venezuela, com o afastamento do atual ditador e também, pasme, de Juan Guaidó, o presidente reconhecido pela comunidade internacional, mas que não goza de qualquer poder naquele país. Muito pelo contrário, já foi preso e torturado. Tem sua vida em constante risco. Isso significa que um socialista assassino está prestes a ser perdoado e o seu principal opositor punido. Ao final,
Ao final da União Soviética, não houve um tribunal para julgar os crimes dos socialistas. O atual presidente russo e ex-chefe da KGB, socialistas assassinos, continuam controlando Cuba, apesar de terem provocado um conflito que levou à morte de 260 mil pessoas. Os socialistas das Farc foram anistiados. A Coreia do Norte continua de pé, massacrando seu povo e zombando do mundo. Mesmo que esse acordo com Nicolás Maduro não seja concretizado, ele abre caminho para outro, ainda mais benevolente com o socialismo, que jogou a Venezuela na miséria e assassinou milhares de cidadãos comuns. Consigo ouvir daqui a barganha do ditador exigindo perdão e compensações para deixar o poder, mas ele só faz isso porque o mundo concede esse direito aos socialistas. Creio que ninguém acha que chinês é burro, muito menos aqueles que conseguiram se manter no poder mesmo depois de terem levado mais de 60 milhões de chineses à morte. Diante disso, afirmo que não é nenhum delírio conspiracionista visualizar os membros do Partido Comunista Chinês em dezembro do ano passado sentados ao redor de uma mesa, discutindo o que fazer diante das notícias da epidemia. E dentre eles, alguém propondo deixar o vírus circular pelo mundo para causar o pânico, destruir mercados e antecipar o plano de expansão da influência do regime no Ocidente. A União Soviética manteve seu povo na miséria para se projetar como potência militar e espacial. Logo que tomaram o poder em Cuba, uma das primeiras providências dos socialistas foi provocar um conflito militar com os Estados Unidos. Fidel e seus companheiros estavam dispostos a sacrificar a vida de grande parte dos cubanos para construir a narrativa de que eles, anjos da paz, estavam sendo agredidos. Noutros artigos, listei os principais horrores dos socialistas, tendo em comum a completa indiferença para com o bem-estar das pessoas. Portanto, não é nenhum absurdo imaginar o Partido Comunista Chinês tenha calculado que os lucros econômicos e geopolíticos que teriam com a disseminação da pandemia justificaria a morte de alguns milhares de chineses e suspensão de parte da atividade econômica do país por um tempo. Mesmo que tenha sido apenas negligência, o Partido Comunista da China é responsável pelo caos que o mundo está vivendo. E isso só acontece porque o PCC ainda existe, ainda controla aquele país com mão de ferro. A prioridade é o regime. Toda informação deve ser primeiro avaliada pelas autoridades. Verdades inconvenientes são descartadas. O PCC chinês só existe porque nunca houve um esforço internacional de combate ao regime, apesar dos males que esta ideologia vem promovendo há um século no mundo. Essa tolerância fortaleceu o regime mais assassino da história, ao ponto de eles aprenderem a converter o capitalismo em favor do socialismo. Enquanto a esquerda ocidental cobrava mais e mais regulações econômicas em seus países, os socialistas da China convidavam as maiores corporações capitalistas do mundo a levar suas fábricas para lá, onde a mão de obra era baratíssima e não há nem sindicatos e nem leis trabalhistas. Os socialistas chineses descobriram a fórmula para se fortalecerem e em pouco tempo começaram a ditar as regras do mundo e impor as suas vontades. Graças ao livre mercado, centenas de milhões de chineses saíram da miséria e hoje desfrutam de um bom padrão de vida. No entanto, as liberdades civis continuam sob forte controle estatal. A censura política, cultural, intelectual e de imprensa é onipresente. Discordantes são presos, adeptos de outras religiões são perseguidos. Até aí, isso seria um problema apenas dos chineses. Porém, como sabemos, o socialismo é essencialmente uma ideologia imperialista internacional, sobretudo contra os direitos individuais. Creio que não preciso me estender sobre o poder econômico da China. No Brasil, controlam desde usinas hidrelétricas a veículos de comunicação. Noutros textos já falei sobre o avanço militar do país em áreas marítimas de sua região e a ameaça cada vez mais frequente da invasão de Taiwan.
Porém, é preciso que se registre aqui o nível do poder que os socialistas chineses conseguiram sobre diversas organizações internacionais. O caso da OMS não é apenas exemplar, mas obsceno e criminoso. Por 2 meses, a OMS teve informações do avanço do coronavírus na China e em seguida no mundo. Em vez de críticas e cobrança de responsabilidade, a OMS esforçou-se em elogiar a ditadura socialista, chegando ao ponto de recomendar insistentemente que o mundo não fechasse suas fronteiras para os chineses. Enquanto o regime chinês omitia informações, perseguia médicos e jornalistas, distribuía a outros países kits de testes do vírus que davam resultados errados, a OMS comportava-se como uma agência de propaganda da ditadura chinesa. Como é que pode acontecer uma coisa desse tipo em pleno século XXI? E não é só isso. O poder econômico do Partido Comunista Chinês consegue ainda impor censura na maior parte da política e da imprensa ocidental. Governos que estão atolados em problemas provocados pela pandemia não se permitem fazer uma única crítica ao país. A grande maioria dos partidos do Brasil defendem a China. A imprensa não permite que se fale nada contra aquele regime. Taiwan, o país que melhor soube lidar com a pandemia, ainda não tem sua independência reconhecida pela grande maioria das nações, por pressão da China. Devemos nos lembrar que, há menos de um ano, países europeus, organizações internacionais e grande imprensa cobrava a responsabilidade do governo brasileiro sobre as queimadas na Amazônia, argumentando que elas colocavam a saúde do mundo em risco. O PT pediu sanções econômicas contra o Brasil. O presidente francês propôs a internacionalização da Amazônia, ou seja, 60% do território brasileiro. A imprensa brasileira deu voz a todos que quiserem acusar o presidente de estar cometendo um crime contra a humanidade. Hoje não há uma fração dessa indignação contra os socialistas que permitiram ou estimularam a pandemia. Ninguém se refere à China, a Xi Jinping, a nenhum chinês. O mundo não precisa apenas se unir para cobrar responsabilidade da China. Ele precisa se unir contra o socialismo. Não dá mais para ficarmos em pleno século XXI assistindo a regimes como os de Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, China e outros países africanos fazendo o que bem entendem, sem prestar contas a ninguém. Chega de ser tolerante com os intolerantes. O socialismo precisa ser criminalizado. Chega de anistias. As verdadeiras democracias vão esperar que aconteça mais o que para agir? Se a ditadura chinesa não for punida, muitos outros males serão feitos contra o mundo. Invadirão países vizinhos, patrocinarão grupos terroristas, guerrilhas socialistas, interferirão em eleições, logo ditarão as regras das relações internacionais. E não muito distante disso, quem sabe, as constituições dos países. A maior ameaça da China ao resto do mundo não é o coronavírus, mas seu modelo de regime que conseguiu fazer do capitalismo a base para a sua ditadura socialista. Muito bem. João César de Mello, gosto das análises dele. Esse outro curto artigo aqui, nem deve chamar de artigo, uma notícia, saiu no Washington Post, eu acho que foi de ontem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou as boas linhas de sangue de Henry Ford na quinta-feira, após visitar uma fábrica da Ford Motor Company no estado de Michigan, recebendo imediata repreensão de grupos lobistas norte-americanos judeus. Disse Trump, a empresa, fundada por um homem chamado Henry Ford, boas linhagens, se você acredita nessas coisas, você tem sangue bom. Henry Ford é uma emblemática figura que, além de emblemático empreendedor e engenheiro mecânico, fundador da Ford Motors, que revolucionou a produção fabril com seus métodos de linha de montagem, é odiada
pelos grupos judaicos sionistas organizados por divulgar livros como The International Jew, ou O Judeu Internacional, publicado pelo jornal Dearborn, de propriedade de Henry Ford, em 4 volumes. O industrial também financiou a impressão de 500 mil de cópias do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, na década de 1920. O chefe da Liga Antidifamação, Jonathan Greenblatt, pediu a Trump que se desculpasse, reivindicando que Ford era supremacista racial e antissemita. Ele disse em seu Twitter que Henry Ford era um antissemita e um dos mais fortes defensores da eugenia dos Estados Unidos. Liberdade de expressão para alguns, né? Para outros não é permitido expressar o que pensa. Só concordar com aquele grupo de censores que monitoram e fiscalizam o planeta para ver quem é que fala mal deles. Ou não concorde com as ideias deles, né? Nem é o fato de falar mal, mas de não concordar com eles. Próximo tema é um artigo que foi publicado no periódico Express Zeitung, da Suíça, intitulado A Decadência dos Valores, uma sociedade habituada a negligenciar. Aumento da criminalidade, redução da taxa de natalidade, queda da qualidade de informação, da educação e dos valores sociais. Atrás da decadência das sociedades atuais, esconde um sistema. A situação catastrófica da sociedade atual tem suas raízes em uma ideia já quase centenária, o marxismo cultural, elaborado por ideólogos da Escola de Frankfurt. E isso lhes diz alguma coisa? Mesmo também se a maioria das pessoas ignore o significado deste termo, seus efeitos e influências são dramáticos em nosso relacionamento social e até mesmo mais devastador em nossa vida familiar. Se pergunte mais uma vez como pode ser que o nível em todas as áreas de nossa atual sociedade tenha caído de forma tão dramática. Passar vergonha virou rotina diária na televisão. É em vão procurar um aproveitamento intelectual televisivo. Na área musical, uma canção soa como a outra. Vozes são digitalizadas, melodias desaparecem e são substituídas por baixos e por uma sequência de monotons. Nem precisamos mencionar a arte moderna. Valores como decência, pontualidade e tradição são entendidas como racismo. Estampar algo como racista tornou-se um rótulo de combate. É o reducionismo utilizado após a Segunda Guerra Mundial para estigmatizar o nacionalsocialismo e desta forma não abrir espaço para qualquer crítica aos judeus e a Israel. Uma arma que se revelou tão eficiente que foi generalizada para outros segmentos adversários. Interessante notar que muitos daqueles que se julgam esclarecidos, que percebem o poder manipulador das fake news, não conseguem se libertar da lavagem cerebral imposta pela propaganda de guerra quando o assunto é o terrível nacionalsocialismo. Ao se comparar a arquitetura dos projetos residenciais dos dias de hoje com aqueles de 100 anos atrás ou mais, arregalamos os olhos e nos perguntamos o motivo, como estas construções se assemelham cada vez mais com aqueles caixões de concreto da antiga Alemanha Oriental. Ao se observar a sociedade, tudo que antigamente se entendia sobre o rótulo valores e mantinha uma coesão social é estampado hoje como antiquado, careta, caipira e normalmente difamado sob o termo genérico de direita.
Palavras como dignidade, pontualidade, ordem, solidariedade, moral, aplicado, perseverante, educação, família, coletividade, tradição, amor à pátria, todos termos sobre os quais uma sociedade é construída, são entendidos na atual sociedade como sinônimo de atraso, opressão e, óbvio, racismo. A preservação do local de sua morada é um divisor de águas entre as civilizações. Pelo estado de conservação de sua residência, podemos observar o grau de desenvolvimento dos povos. Há pessoas que não se importam em zelar um mínimo pelo seu entorno e, por inacreditável que pareça, se revelam às vezes como os maiores bufões da moral e dos bons valores. Querem mudar o mundo, mas não modificam seu comportamento em relação ao seu próprio dia a dia. Varrem a sujeira para fora de casa, mas não se importam que ela permaneça bem em frente à porta. A queda dos antigos valores revela sua face destrutiva sobre a sociedade. Hoje em dia, 1 em cada 3 casamentos resulta em divórcio. O número de casamentos diminuiu, o número de famílias com apenas um dos pais aumenta, o número de crianças por casamento se reduz próximo a 1. Aborto tornou-se algo corriqueiro, a criminalidade aumenta generalizadamente, todavia de forma explosiva entre crianças e jovens. Emporcalhamento da sociedade. A liberação de todo tipo possível de perversão levou ao emporcalhamento generalizado da sociedade. A consciência moral e de justiça diminuiu a cada geração. Como conseguimos chegar a esse ponto? Onde padrões sociais elementares se derretem como gelo ao sol? Observando esta situação, poder-se-ia pensar em uma coincidência, um desenvolvimento natural, um capricho do destino, ou simplesmente seria apenas o espírito de nossa época. A sociedade simplesmente se desenvolveu nesta direção negativa e certamente não se deixa negar que as sociedades invariavelmente se deixam levar por ideologias e ideais, os quais não se originam delas próprias, mas sim foram criadas por outras pessoas com o objetivo de manipulá-las. Foi assim que a sociedade da Idade Média foi fortemente manipulada pela Igreja. Os franceses à época do Iluminismo, pelas ideias da Revolução Francesa, os alemães entre 33 e 45 pela cosmovisão nacional-socialista, ou os americanos pelos ideais do livre comércio e da ampla liberdade. Neste ponto, poderíamos mencionar outras dúzias de exemplos. Não importa se negativo ou positivo, religiões, ideologias, cosmovisões, normas que foram elaborados por um pequeno círculo de uma suposta elite no Estado, religiões, literatura, no direito, etc., tiveram ao longo da história uma influência direta sobre o desenvolvimento das massas. Alguém duvida seriamente que exatamente tal dinâmica se encontrava em marcha no Terceiro Reich? Existe definitivamente, portanto, que a sociedade ocidental siga uma determinada ideologia, a qual não se originou no seio da própria sociedade, mas que foi criada por um círculo relativamente pequeno de pessoas e que exercem uma influência negativa sobre o desenvolvimento da sociedade. Nenhuma coincidência, pouca importância ao cristianismo. Que a destruição de nossa sociedade não represente um desenvolvimento ao acaso, mas sim, como descrito nos exemplos acima, seja influenciada por uma ideologia criada por um pequeno grupo de pessoas, pode parecer a princípio algo inacreditável. Isso se deve principalmente pelo fato do cidadão comum do Ocidente não conhecer mais as pessoas que influenciam seus pensamentos. Ao contrário de épocas anteriores da história, a ideologia se tornou invisível. Nenhuma bandeira tremula, nenhum verso é recitado, nenhum programa partidário é estudado com afinco. Quem, todavia,
como historiador faz uma retrospectiva dos últimos 70 anos da República Federal da Alemanha, percebe que ao mais tardar no meio da década de 60, uma ideologia é transmitida na política, na mídia e na educação, a qual nos remete a uma forma assustadora de padrão de pensamento correspondente ao marxismo, o qual se acreditava estar morto há muito tempo. A pouca importância do cristianismo, a renúncia dos valores tradicionais, a família como modelo de vida ultrapassado, a crítica à livre economia de mercado. Quem iria duvidar que tais ideias são disseminadas em nossos meios de comunicação, nas escolas e universidades? A destruição da sociedade capitalista e burguesa esteve sempre no centro do ensinamento socialista. É mero acaso? Justamente os valores que Marx e Engels criticavam e queriam eliminar são tão atacados hoje em dia? Pois bem. Agora, pergunte para qualquer pessoa, independente da sua linha ideológica, a maioria, 99%, diz que a esquerda está morta, o marxismo não existe, a União Soviética morreu, acabou o socialismo, e tudo continua, todo o projeto da esquerda e do marxismo continua sendo implementado embaixo do nariz de todo mundo, mas ninguém vê. Deixa eu ver qual é o outro tema. Aqui. Eu trago para vocês um artigo do site do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, aqui do Distrito Federal, que eu achei interessantíssimo. Intitulado: TRT afasta a justa causa aplicada a trabalhador flagrado portando maconha no intervalo do trabalho. Por unanimidade, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho reverteu a justa causa pela demissão aplicada a um trabalhador que foi flagrado portando maconha durante seu horário de intervalo da jornada de trabalho. O uso ou porte de maconha no horário do intervalo intra-jornada, fora do ambiente de trabalho, sem outros reflexos diretos no contrato de trabalho, não pode ser apenado com dispensa por justa causa, frisou o relator do caso, desembargador Mário Macedo Fernandes Caron, para quem o empregador poderia ter aplicado outra penalidade ou mesmo procedimentos educativos no intuito de resgatar o trabalhador. Consta nos autos que o trabalhador foi flagrado junto com mais 2 colegas portando uma pequena quantidade de maconha durante o horário de intervalo de sua jornada de trabalho, diante do que considerou um mau procedimento à empresa demitir o trabalhador por justa causa com base no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. O trabalhador acionou a justiça buscando reverter a justa causa, mas o juízo da 8ª Vara do Trabalho de Brasília negou o pleito. No recurso ao TRT, em que insistiu na reversão da justa causa, o trabalhador alegou que nunca sofreu advertência ou outra penalidade durante o contrato de trabalho, nem causou qualquer problema ao empregador. De outro lado, diz que foi apenado por ato praticado em sua vida privada durante o intervalo intra-jornada e fora do local de trabalho. Em seu voto, o relator lembrou que o mau comportamento é um evento da vida privada que acaba por refletir e prejudicar a esfera profissional. Mas, segundo o magistrado, esse reflexo não pode ser presumido, deve ser concreto e direto de modo a afetar ou mesmo impossibilitar a continuidade do contrato de trabalho. E para o relator, a conduta apontada nos autos não tem o poder de impossibilitar a continuidade do contrato de trabalho, que durava mais de 5 meses à época dos fatos, sem qualquer mácula anterior. Isso porque, de acordo com o desembargador, o episódio ocorreu durante o intervalo intra-jornada, quando o empregado não está à disposição do empregador. Ou seja, constitui-se
em ato da vida privada do empregado que não compromete o cumprimento de suas obrigações laborais, sendo esse o único fato que levou a reclamada a demitir o obreiro por justa causa. Além disso, salientou o relator, o simples porte em tese não traria efeito algum sobre a relação empregatícia. Pois bem, vemos o nosso judiciário trabalhista aplicando a máxima da agenda marxista da escola de Frankfurt, que tudo é reintegração, tudo é reeducação, né? Tudo é... Ninguém mais pode, na visão do judiciário trabalhista esquerdista que nós temos no Brasil, tudo que o empregador faz é para prejudicar o coitadinho do empregado, independente do que ele faça, certo ou errado. Né? O empregador nunca tem razão, só tem razão o empregado. O empregado é sempre vítima do destino. Então, enquanto a polícia fica aí trabalhando para sumir com a maconha do mercado, né? Os empregados vão, em seu intervalo intra-jornada, vão fumar um beck, né? Mas, coitadinho, ele tem que ser reeducado. Ele não pode ser demitido por justa causa. Né? O ato dele fumar maconha não é ilícito. Ele é uma vítima do problema droga. Né? Ó, tem umas decisões do judiciário trabalhista que chega a dar nojo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum tema para hoje. Esse tema aqui é bastante interessante. Do racismo nos Estados Unidos aos horrores do stalinismo. A trajetória de Robert Robinson. Já vamos ver por que o seu Robert Robinson se tornou uma figura histórica. A Grande Depressão assolava os Estados Unidos. A partir de 1929, o país começou a sofrer com a queda nos preços das ações e as consequências foram sentidas de maneira drástica pela população norte-americana, principalmente entre os trabalhadores. Sem empregos ou com salários muito baixos, as perspectivas de melhora não eram as mais altas. Esse foi um dos motivos que levou o então fabricante de ferramentas automobilísticas, Robert Robinson, 23 anos de idade, a aceitar um convite da União Soviética para trabalhar na indústria da região. Em 1929, a Ford fez um acordo com o Estado socialista para construir uma fábrica na cidade russa de Nizhny Novgorod. No ano seguinte, uma delegação visitou uma das instalações da empresa nos Estados Unidos. Foi naquele momento que a longa saga de Robinson começou. Robinson nasceu em 1906 na Jamaica, mudou-se para Cuba, cresceu no país que viria a se tornar socialista e somente depois que emigrou para os Estados Unidos. Ele e a mãe, nascida na Dominica, se estabeleceram em Detroit, no estado de Michigan. Formou-se como fabricante de ferramentas qualificado pela Ford e em um período onde a indústria automobilística crescia. Negro, desde sempre percebeu seu lugar na sociedade americana, essencialmente racista. A Ku Klux Klan estava no seu segundo clã e o nacionalismo branco era o dogma praticado por quem pertencia ou não à organização. Com vítimas constantes e preconceito explícito, Robinson, aos 23 anos, temia que fosse o próximo a sofrer linchamentos, como havia enfrentado o primo de um amigo próximo. O salário que ganhava na Ford também não era lá essas coisas. Temia ser demitido por consequência da crise que acometia a década de 30, ou simplesmente pelo racismo institucionalizado no país. Não havia muitos motivos que o segurariam no país cujo objetivo era o American Way of Life, pouco possível naquelas circunstâncias. Quando a Comissão Soviética o ofereceu uma remuneração mais alta, em 1930, Robinson foi recrutado. O contrato de 1 ano inicialmente estabelecido foi apenas o começo da relação do jamaicano com a União Soviética, que duraria quase meio século, mas em trancos e barrancos.
No minuto em que cheguei na rua 125, todo o desejo de voltar à América desapareceu. Todos pareciam tão apáticos e descontentes que uma nuvem de escuridão desceu e me envolveu. Era tão contrário ao espírito animado manifestado pelos trabalhadores russos que se ocupavam alegremente de suas tarefas diárias sem pensar na perda de emprego ou despejo de amanhã, afirmou Robinson no livro Black on Red, escrito em 1988 por Jonathan Slevin. Ele chegou a Stalingrado, hoje Volgogrado, em 4 de julho de 1930. O destino de sua labuta era uma fábrica de tratores, lugar onde era o único afro-americano entre um grande número de trabalhadores brancos dos Estados Unidos. A tensão foi enorme e o fabricante foi espancado por 2 destes logo quando se apresentou à fábrica. O caso se tornou um exemplo divulgado pelos russos do racismo norte-americano e sua violência. Os homens foram presos, julgados, expulsos da União Soviética e levados de volta ao país de origem. Assim, Robinson foi transformado em uma espécie de pequena celebridade pela imprensa soviética, e a agressão teve tanta publicidade que fez com ele como se ele se sentisse incapaz de retornar aos Estados Unidos. O contrato de 1 ano se tornou outro de 2, que foi renovado novamente depois de expirar. Em 1932, foi à capital russa para comprar uma passagem de volta, mas foi convencido a ficar. Mudou de fábrica e passou a integrar um grupo de 362 especialistas estrangeiros em uma usina de rolamento de esferas. Mas nem tudo eram flores na era stalinista na União Soviética. Quando Sergei Mironovich Kirov, suposto sucessor de Stalin, foi assassinado em dezembro de 1934, a preferência pelos trabalhadores americanos acabou. Como diria Robinson, da noite para o dia. Outras tormentas também afligiam os estrangeiros. O grande expurgo do líder soviético entre 1936 e 1939 fez com que muitos dos conhecidos do afro-americano desaparecessem. Voltando para casa, em 1937, o governo norte-americano impôs uma escolha ao trabalhador da Ford. Ou voltava ao seu país de origem, ou teria que dar adeus à sua cidadania. Ele resolveu ficar e aceitou uma nova nacionalidade, a soviética, o que posteriormente lamentaria profundamente, mas apenas muito tempo depois. Os anos passavam e Robinson continuava seu trabalho no Bloco Socialista. No entanto, a partir da década de 1950, ele passou a solicitar anualmente um visto de férias para o exterior. Ele foi negado em todos os pedidos. Decidiu então recorrer a outro método para conseguir deixar o território. Usou da influência de embaixadores do país africano de Uganda para conseguir ao menos ir até o continente. Foi apenas em 1974 que o americano conseguiu sair da União Soviética, comprando uma passagem de ida e volta para não causar suspeitas para ir para Uganda. Lá pediu refúgio e em 1976 casou-se com uma professora universitária também afro-americana, mas demorou ainda mais para que ele conseguisse entrar nos Estados Unidos novamente. Em 1986, ele pôde voltar ao país, onde conseguiu a cidadania novamente e morou até a morte devido a um câncer em 1994. É um texto de pesquisa de um cidadão comum, né, que virou um personagem da história nessa mudança de país, né, e ele, coitado, procurando melhores condições e melhores salários, acabou virando refém do socialismo soviético. 21h45, o
leitura de história na quarentena vai ficando por aqui hoje. Eu volto amanhã com novos temas e vocês seguem com a programação do Bunker da Cultura Web Rádio, 24 horas no ar, com o melhor playlist da internet. Uma boa noite.